Bom dia, irmãos. Estou passando aqui para deixar um recado para vocês. Espero que tudo esteja indo bem com você onde você estiver. Não quero me demorar, eu quero falar algumas palavras levando em consideração dois vídeos que foram publicados nos últimos 2, 3 dias aqui no grupo. Um deles, acho que foi publicado pelo Walter, se eu não me engano, é uma fala do Ricardo Agreste. E se você ainda não assistiu, eu quero encorajá-lo a assistir o que ele tem a dizer. É só uns 11 minutos, mais ou menos, eu acho que o vídeo, mas muito bom mesmo. Ele fala sobre 3 movimentos dos quais a igreja deveria estar passando, né, com respeito a essa situação onde nós estamos. Ele fala sobre 3 movimentos: a 100% digital, que é o que muitos, a maioria, estão fazendo. Ele fala sobre um segundo movimento de cuidado pastoral, um terceiro movimento de mobilização comunitária. Vai lá no vídeo, assista, muito bom. Também o Giancarlo falou ontem, trouxe uma palavra muito boa sobre liderança e a importância da liderança nesse momento. E pegando carona nessas duas falas aí, nesses 2 vídeos, que eu quero mencionar algumas coisas com relação à liderança. Eu já falei aqui antes que uma das coisas importantes na liderança é a visão. E eu acho que estamos num momento agora onde, se você ainda não está pensando com a sua liderança, a liderança da sua igreja, vocês devem começar a pensar sobre o pós-isolamento, sobre o período pós-isolamento. Existem sinais de mudança quanto à situação de isolamento em que nós estamos agora, tanto a nível federal quanto também a níveis estaduais, em alguns estados, em alguns municípios, e isso obviamente vai variar de lugar para lugar. Mas uma coisa é certa, vamos voltar em algum momento ou outro, as restrições quanto ao isolamento e tudo vão cessar, pouco a pouco ou de uma vez, em momentos diferentes, em lugares diferentes, mas vão cessar e nós vamos voltar a atividades. Então, está no momento agora, se você ainda não começou a fazê-lo, de pensar como será essa volta. Como será voltar a ter reuniões presenciais. Algumas coisas têm que ser pensadas com antecedência para não pegar a gente de surpresa, né? Por exemplo, como é que a gente decide quando voltar? Para a nossa igreja, lá onde você estiver, no seu canto, como é que você vai tomar essa decisão? Não, é essa semana, é a partir da semana que vem. Então, quais são os critérios para voltar a ter reuniões presenciais? Serão todas as reuniões que estarão liberadas ou algumas voltarão aos poucos a ter reuniões, só cultos ou os outros ministérios que têm reuniões durante a semana? Como é que vai ser isso? Precisam pensar com antecedência. Uma vez que voltar a ter reuniões presenciais, vai ser como antes? Ou será que você vai querer fazer algum espaçamento físico dentro do dito templo, né? Dentro do salão de cultos? Alguns lugares públicos estão, por exemplo, fechando um assento sim, um assento não, né? Para as pessoas não se sentarem bem próximas umas das outras. Vai se fazer alguma coisa semelhante na igreja ou não? Também com respeito à higiene, à limpeza, a igreja vai providenciar álcool em gel, vai providenciar sabão, ter certeza que tenha sabão em todos os banheiros, toalhas. Será que vai ser feita uma limpeza mais regular ou mais rigorosa quanto à higienização, principalmente dos lugares onde as pessoas tocam muito? Temos que lembrar que estamos entrando para uma época onde vai começar a fazer mais frio. E mesmo que a gente volte a circular mais, nós estamos numa época em que não só o coronavírus, mas muitos outros vírus respiratórios estarão circulando. Então, o que a sua igreja vai oferecer
nesse sentido. Também com relação às orientações que talvez a sua igreja queira dar quanto a como as pessoas devem se comportar quando voltarem às reuniões presenciais. Vai voltar tudo como antes? Ou vai haver algumas orientações ou sugestões quanto à maneira das pessoas se cumprimentarem, se abraçarem e etc. Eu não sei exatamente como vai ser, mas se eu tivesse que adivinhar, eu adivinharia que algumas pessoas vão estar tão contentes em ver as outras que elas vão direto para o abraço, vão querer ficar com as pessoas e tudo. E outras pessoas vão ficar assim, opa, não me toque, não chegue muito perto de mim, vão estar de máscara e tudo mais, né? Como é que a gente vai gerenciar essas diferenças de lidar com as coisas? Pense um pouco sobre isso, como sua igreja vai dar orientações antes mesmo de começar a voltar a se reunir presencialmente. E outra coisa, praticamente todas as igrejas foram para algum tipo de transmissão online, ou com gravações, ou ao vivo. Quando recomeçarem as reuniões presenciais, a igreja vai continuar isso? Vai continuar a fazer transmissão ao vivo ou vai parar e vai voltar a como era antes? Pensem um pouco sobre isso, né? Eu imagino que ao voltar os cultos presenciais, por exemplo, vai ter algumas pessoas que não vão voltar imediatamente aos cultos. Ou porque elas têm condições de ficar em casa e querem se resguardar, ou porque estão num grupo de risco e não vão sair. E o que é que vamos oferecer para essas pessoas nessa fase de transição, à volta aos cultos e às reuniões presenciais? Pense nisso um pouquinho. Como será então essa parte do conteúdo que tem sido colocado online? Também uma outra área, além da logística dessa volta, temos que pensar nos cuidados pastorais. Eu ouço o vídeo do pastor Ricardo Agreste, ele fala sobre isso, a necessidade de cuidarmos de pessoas porque vamos ter um aumento vamos dizer assim, dos transtornos emocionais. Do exagero na preocupação ou na angústia de algumas pessoas, também a depressão ou mesmo estados de pânico e outras coisas que já estão presentes em todos os momentos, mas vai ter um aguçamento disso agora, ou porque as pessoas estão há muito tempo dentro do isolamento, ou porque não sabem lidar com uma situação muito incerta sobre como ainda vai se desenrolar essa epidemia. E a última coisa que eu quero mencionar é que, como líderes, devemos estar pensando sobre as oportunidades, novas oportunidades que vão se abrir para a igreja nesse momento. Vocês já estão tendo oportunidades, mas essas oportunidades serão ainda maiores uma vez que a igreja voltar a se reunir presencialmente. É possível que haja um aumento de pessoas que vão procurar as igrejas depois de cessar o isolamento, de voltar a circular. Isso se viu, por exemplo, com o 11 de setembro nos Estados Unidos, uma grande tragédia que houve na cidade de Nova York, em Washington e outras cidades, e se viu nas igrejas um aumento de pessoas que antes não iam à igreja, que começaram a pensar em coisas espirituais e começaram a frequentar a igreja. Obviamente que essa onda não vai durar para sempre, ela vai passar. E nós temos que estar preparados para usarmos essas oportunidades, para evangelizarmos essas pessoas, para transmitirmos verdades bíblicas para essas pessoas no momento em que elas estão propícias a aceitar essas informações, essas ideias, o que diz a palavra de Deus. Então, aproveitar essas oportunidades que as pessoas estarão mais sensíveis às coisas espirituais.
também aproveitar as oportunidades que vão servir, que vão se abrir para o envolvimento com a comunidade. Algumas pessoas estão perdendo o emprego, estão perdendo sua renda, e o que é que sua igreja pode fazer para ajudar essas pessoas? Algumas dessas pessoas podem estar na sua igreja, na sua congregação. Outras podem ser familiares ou conhecidos de pessoas que estão na sua congregação. Pode ser vizinhos à sua igreja. O que é que vocês, como igreja, vão fazer para ajudar essas pessoas? Como a igreja pode se envolver com a comunidade? Eu tenho postado ultimamente no site do Facebook da Aliança, como também no grupo do WhatsApp, algumas orientações que têm sido passadas pela Aliança Cristã Evangélica Brasileira, e lá tem muitas boas ideias também de como a igreja pode se envolver com a comunidade. Bom, não queria estender esse vídeo, eu vou deixar por aqui. Espero que essas palavras nos ajudem como líderes a começar a pensar sobre esse futuro pós-isolamento, porque a doença vai estar conosco ainda durante vários meses, mas como que nós vamos continuar a funcionar como igreja e qual a influência que a nossa igreja ainda terá nesses próximos meses pós-isolamento? Só para pensar. Que Deus os abençoe.